engenheiros e arquitetos. Hoje nós vamos falar sobre gesso, tá? O que é o gesso para nós engenheiros? Nossa, o gesso cada vez mais é mais utilizado. Então, o gesso a gente faz serviços não só, né, aquele serviço estético para acabamento, por exemplo, de um forro, com iluminações indiretas, né, com sancas, com rebaixos, que às vezes dá aquele aconchego, por exemplo, num barzinho, né, dentro da sua casa. Então, o gesso é cada vez mais usado. Principalmente, né, em grandes centros, lá ele está sendo usado muito em prédios e apartamentos. Né? Se faz um andar praticamente sem alvenaria nenhuma e depois é utilizado as paredes drywall, tá? Que são esse gesso acartonado, tá? que é colocado de forma que você até pode, né, de repente, escolher o layout, né, do seu andar, do seu apartamento. Cada andar tem um layout diferente. Então, dá uma facilidade, né, uma flexibilidade maior para as alternativas, né, do teu gosto, das suas necessidades. Então, as paredes drywall é muito importante, né, que você tenha a noção de que ela tem que ser muito bem planejada. Não é simplesmente imaginar, né, na colocação sem pensar, por exemplo, em parte elétrica, parte hidráulica, né, ar-condicionado. Então, tudo isso tem que ser pensado junto, ao mesmo tempo, para a hora da execução ser realmente executado, né, de forma conjunta. Porque essas tubulações, tá, que é utilizado, né, conduítes elétricos ou mesmo tubulações hidráulicas, elas são colocadas internamente. Ela é como um sanduíche, né? Então, são duas paredes, vamos dizer que são duas placas, né, de gesso acartonado, e dentro existe uma estrutura que é uma estrutura metálica, onde vai realmente funcionar, né, para estruturar essa parede, essa divisória, né, que a gente pode chamar assim também, tá, com a utilização, né, das partes elétricas e hidráulicas já embutidas nela, tá? Então, a colocação, né, de todo esse processo tem que ser muito bem planejado, mesmo porque, além de tudo, essas paredes elas vão estar, vamos dizer, sendo o acabamento. É importante dizer isso porque muitas vezes as emendas dessas placas, né, de gesso acartonado, elas têm que ter um trabalho com uma mão de obra especializada, para que realmente ocorra depois, né, na colocação, por exemplo, né, da massa corrida, né, um fundo preparador, que é muito importante para você também dar a aderência da massa corrida nessa né, placa de drywall. Então, isso tudo faz com que depois no acabamento você, né, não enxergue imperfeições, porque como é uma parede, né, que vai estar bastante lisa, né, e ela muitas vezes com um reflexo da luz, com a luz, né, batendo nela, a gente enxerga muitos erros, no caso ondulações, né, imperfeições. Então, isso ocorre quando a mão de obra não foi adequada, capacitada para enxergar, né, isso com antecedência. Infelizmente, já vi muita obra depois já de pintado, com acabamento final, e da gente perceber várias ondulações e o cliente pedir para fazer tudo de novo. Ou seja, né, olha só o prejuízo, não só financeiro, como também, né, o prazo acaba dobrando o tempo, né, e aquela insatisfação geral. Então, por isso, quando for feito, né, com placas de gesso, é importantíssimo que se dê, né, não só na colocação, né, dessa mão de obra da colocação do gesso acartonado, mas também o pessoal que vem depois para a pintura de acabamento, para que ela realmente deixe de forma uniforme, e isso vai dar um conforto visual bem maior. Então, lembre-se, acabamento, né, com placas de gesso acartonado tem que ter mão de obra especializada. E isso você vê depois, né, que muitas vezes obras terminadas e você, né, nem percebe se aquilo é gesso acartonado, se é alvenaria, né, ou seja, passa realmente desapercebido. Eu já fiz reformas, muitas vezes reformas, utilização, né, de placa da UAL, está muito certo. Eu já fiz, por exemplo, escolas, lugares de um estacionamento, né, uma concessionária de automóveis, tá, que era um salão. Eu fiz as divisórias de drywall, né, colocando também a utilização dentro, né, dessas placas de drywall, né, lã de vidro que ela é acústico, né, então ela evita, no caso de uma escola, que uma sala de aula, né, o professor falando, às vezes, né, mais alto, que a sala vizinha ouça. Então, a gente tem maneiras também
para evitar, né, que passe um som, né, de um cômodo para o outro através de materiais acústicos apropriados na utilização, né, das placas drywall. Então, muito interessante. Se você lembrar de mais coisas, se você já teve mais experiências sobre isso, coloque aqui no comentário, faça o seu joinha e também assine o nosso canal. Até o próximo vídeo!